A doutrina da vocação eficaz, agora com base na Confissão de Fé de Westminster, seções 3 e 4. Seção 3. As crianças eleitas, morrendo na infância, são regeneradas e salvas por Cristo através do Espírito, o qual opera quando, onde e como lhe apraz. Assim também se dá com todas as demais pessoas eleitas que são incapazes de ser exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então, o chamado externo da palavra de Deus, bem como todos os meios de graça providos na presente dispensação, naturalmente pressupõe inteligência por parte daqueles que os recebem. A vontade de Deus também só é revelada no que concerne aos capazes de entender e tirar proveito da revelação. Seus propósitos não se revelam explicitamente a quaisquer pessoas ou classes a quem não são dirigidos. Se as crianças e os demais não aptos para atenderem o chamado do Evangelho serão salvos, então serão imediatamente regenerados e santificados por Deus sem o uso de meios. Se Deus pôde criar Adão santo sem meios, e se ele pôde recriar crentes em justiça e verdadeira santidade pelo uso dos meios, os quais uma grande parte dos homens usam sem proveito, certamente que ele pode regenerar as crianças e outros sem os meios. Aliás, a depravação natural das crianças existe antes da ação moral, na privação judicial do Espírito Santo. Portanto, o mal é retificado naquele estágio pela graciosa restauração da alma à sua relação moral com o Espírito Santo de Deus. Ou com o Espírito de Deus. A expressão crianças eleitas é precisa e adequada ao seu propósito. Não pretende insinuar que haja alguma crianças não eleitas, mas simplesmente realça os fatos. Primeiro, que todas as crianças nascem debaixo da justa condenação, e segundo, que nenhuma criança tem em si qualquer direito à salvação, e terceiro, a salvação de cada criança, precisamente como a salvação de cada adulto, deve ter sua base absoluta na soberana eleição divina. Isso seria tão verdadeiro se todos os adultos fossem eleitos, quanto o é agora que somente alguns adultos são eleitos. Portanto, não é menos verdadeiro, já que temos boas razões para crermos que todas as crianças são eleitas. Então, não é menos verdadeiro. A confissão aqui adere acuradamente, neste ponto, aos fatos revelados. É indubitavelmente revelado que ninguém, quer adulto, quer criança, é salvo, exceto sobre a base de uma eleição soberana. Isto é, toda a salvação destinada à raça humana é por pura graça. Não é positivamente revelado que todas as crianças são eleitas, senão que somos levados, por muitas razões, a nutrir fortemente a firme esperança de que esse é o fato. A confissão afirma o que é indubitavelmente revelado e deixa de lado aquilo sobre o que a revelação decidiu não insistir, sem a questão de uma opinião positiva sobre um ou outro lado. Então, a salvação é pela graça, não é por idade. A alma não tem idade, né? Domingo passado a gente falou no texto de Daniel sobre cegueira espiritual e tudo mais. E a gente falou que Deus salva quem Ele quer. E nesse momento lembramos que o ser humano tem o conhecimento de Deus já fazendo parte da sua própria natureza, que é o único conhecimento com o qual o ser humano é criado, e depois do pecado esse conhecimento é correta ou incorretamente despertado. E vimos que no último dia, quando Jesus voltar, a criancinha no ventre que for se encontrar com ele, não vai se encontrar a criança, uma alma infantil, com um corpo infantil, não vai. Vai se encontrar em desenvolvimento pleno, e nós vamos ver como seremos, porque é a estatura da plenitude de Cristo, né? Perfeita varonilidade tem como padrão, no texto que refere-se a isso, lá em Efésios 4, a pessoa de Cristo, né? E a pessoa que aqui era uma criança no ventre, quando Jesus voltar, naquele mesmo dia,
ela vai estar com 100% do seu conhecimento sobre Deus, sobre Cristo, sobre a salvação, etc, etc. Ela não vai ter dificuldade nenhuma. Então, Deus é que é o dono da salvação, Ele salva quem quer, quando quer, etc. Agora, a salvação aqui conosco é ordinária, não existe outro meio. Então, não há salvação se não houver quem pregue, porque não haverá fé. A salvação é pela graça mediante a fé. Salvação ordinária. Se não houver quem pregue, como ouvirão se não há quem pregue? Então não ouvirão. O próprio Espírito de Deus escreveu ou inspirou esses textos, como também aquela passagem de Filipe e o eunuco. O eunuco está lá lendo textos da palavra de Deus sem compreensão. O Espírito leva Filipe para perto do eunuco e o eunuco pergunta, Filipe pergunta se o eunuco entendia o que lia. E ele responde, e isso fica registrado, é o Espírito de Deus trazendo a mensagem para nós. Ele responde: como vou entender se não tiver quem me explique? E com isso ele demonstra que o Espírito de Deus nos ensina que não há como, por essas passagens e outras, a pessoa entender sem que um vaso de Deus seja usado para explicar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Tem que ser enviados por Deus, tem que ser o pregador de Deus. E tem que ser a palavra de Deus. Paulo chega a crer na soberania da verdade de Deus, a tal ponto de não se importar com alguns, num certo sentido não se importar, né? Com que alguns pregassem a Cristo por inveja, por porfias, por motivações pecaminosas, e conquanto que Cristo fosse pregado, é o que ele diz. Então, Deus quem é o dono da salvação, ele então ordinariamente quer a pregação, e a pregação vai ser para quem será convertido ordinariamente a partir da pregação, mas também viverá ordinariamente um período de santificação testemunhando de Cristo nessa vida. Já esses casos especiais mencionados aqui, as criancinhas, bem como pessoas que nascem com problemas especiais, né? Problema mental, por exemplo, ela não tem as suas faculdades mentais normais, então ela não consegue interagir com o mundo à sua volta. Essas pessoas serão salvas pela graça, mas não passará pela pregação, não passarão. As crianças aqui mencionadas são aquelas que morrem no ventre. E as observações feitas aqui foram feitas, por exemplo, quando nós dizemos que as crianças eleitas, não é dizendo que não existe crianças não eleitas. Aqui certamente está se levando em conta um entendimento como o que Calvino defende, ele dizendo que uma vez que Deus é justo e Deus julgará a todos no último dia segundo as suas obras, então Deus não destinou na eternidade que as crianças que morrem na infância, né, não fosse para o céu, não fossem eleitas. Ele decidiu eleger todas elas porque Deus é justo e ele vai julgar cada um segundo o que praticou no corpo, segundo as suas obras. Obviamente essas obras não significam que a salvação seja pelas obras, né? Nossa, são pelas obras de Cristo, mas é importante que cada um seja julgado segundo as suas obras. E as crianças então ficarão de fora desse julgamento, porque elas não viveram com esse tempo para demonstrar isso, embora, não obstante, elas nasçam culpadas, pecadoras, condenadas e tudo mais. Se elas nascerem e seguirem uma vida ordinária, terá a mesma necessidade que qualquer pessoa de salvação a partir de ouvir a pregação e receber fé para crer nessa salvação. Agora, se não, é que Deus elegeu todas elas para a salvação, e por isso o autor faz essa observação. Nós fizemos aqui no estudo. A seção 4, então,
a seção 3 da vocação eficaz fala da salvação da criança. Vocação, né? Um chamado eficaz, né? É Deus quem chama. A seção 4 diz que os demais, que não são eleitos, ainda que sejam chamados pelo ministério da palavra e recebam algumas operações comuns do Espírito, contudo jamais vão a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio aqueles que não professam a religião cristã, por mais diligentes que sejam em moldar suas vidas em consonância com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. Asseverar e manter que o podem é muito pernicioso e deve ser abominado. Então, essa seção, tomada em conexão com a passagem paralela no Catecismo Maior, questão 60, ensina as seguintes proposições. Primeiro, que os não eleitos, com toda certeza, declinarão da salvação, não porque não lhes esteja disponível uma salvação gratuita, caso aceitem a Cristo, mas porque jamais aceitarão a Cristo. E todos eles recusam aceitá-lo porque, ainda que sejam persuadidos por algumas das influências comuns do Espírito Santo, sua radical aversão a Deus nunca chega a ser subjugada pela vocação eficaz. Já provamos nas seções 1 e 2 que a graça da vocação eficaz se estende a todos os eleitos e tão somente aos eleitos. E por essa razão, prossegue-se a verdade desta proposição. Segundo, que a diligente profissão e a honesta prática de qualquer religião natural ou de qualquer outra religião que não seja o cristianismo puro não pode, no mínimo, ajudar a promover a salvação da alma, é evidente à luz dos princípios essenciais do Evangelho. Se alguma pessoa se conforma perfeitamente ao volume de verdade espiritual por ele conhecida, em cada pensamento e ato, desde o nascimento, por menor que lhe seja esse conhecimento, certamente não precisaria de salvação. Todos os homens, porém, como já vimos, nascem sob condenação e começam a agir como agentes morais com a natureza já corrompida. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Daí, segue-se que uma expiação é absolutamente necessária e, consequentemente, um interesse pessoal na redenção de Cristo é absolutamente necessária à salvação. Pois se uma lei, em conformidade com a qual pudesse dar vida, e tivesse dado, Cristo teria morrido em vão. Gálatas 2, 21 ou 3, 21. Admitir que os homens podem ser salvos sem levar Cristo em conta é virtualmente negar a Cristo. Terceiro, que no caso de pessoas adultas ajuizadas, certo conhecimento de Cristo e uma voluntária aceitação dele são essenciais para um interesse pessoal em sua salvação, prova-se primeiro porque Paulo argumenta esse ponto explicitamente. Se os homens invocarem o Senhor, eles serão salvos. A fim de invocá-lo, porém, eles têm que crer, e a fim de crer, eles têm que ouvir, e para que ouçam o Evangelho tem que lhes ser pregado. Portanto, a ordem estabelecida é: a salvação vem pela fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Segundo, Deus certamente não revelou nenhum propósito de salvar a qualquer um, exceto aos que, ouvindo o Evangelho, obedecem. E ele requer que seu povo, como guardião do Evangelho, seja diligente em disseminá-lo como o meio designado de salvar as almas. Tudo quanto vai além deste círculo de meios santificados não vem da revelação, não foi prometido, não foi compactuado. Terceiro e último, os pagãos em massa, sem uma única exceção definida e inquestionavelmente registrada, são evidentemente estranhos a Deus e caminham para a morte numa condição perdida. A presumida possibilidade de se salvar sem qualquer conhecimento de Cristo permanece, depois de 18 séculos, uma possibilidade não ilustrada sequer por um exemplo. Então, isso que é a vocação eficaz, foi tudo isso que nós vimos nessas 4 sessões. A primeira sessão conceituando a vocação, bem diretamente. Ela diz que todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e somente esses, aprove ele,
no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente. Isso é vocação eficaz. Chamar é o chamado eficaz de Deus. Não tem como não ser eficaz. Não tem como não ser salvo quem é chamado de fato. E ele chama por sua palavra e por seu espírito daquele estado de pecado e de morte em que estão, por natureza, a graça e salvação por meio de Jesus Cristo, iluminando suas mentes espiritual e salvificamente para entenderem as coisas de Deus, removendo seus corações de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando sua vontade e por seu infinito poder, determinando-lhes o que é bom e eficazmente atraindo-os a Jesus Cristo, mas de tal modo que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos por sua graça. E a seção 2 mostra que essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus e não de coisa alguma prevista no homem. Nessa vocação ele é então totalmente passivo, até que vivificado e renovado pelo Espírito, seja desse modo capacitado a responder a esta vocação e a abraçar a graça oferecida e comunicada nela. Mas essa participação não significa que ele teve algum mérito. É depois que a vocação eficaz, a graça é recebida. Aí nós vimos a seção 3, como acabamos de ver, que as crianças eleitas morrendo na infância são regeneradas e salvas por Cristo através do Espírito, o qual opera quando, onde e como lhe apraz. Assim também se dá com todas as demais pessoas eleitas que são incapazes de ser exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. E a última sessão foi essa, os demais que não são eleitos, ainda que sejam chamados pelo ministério da palavra e recebam algumas operações comuns do Espírito, contudo jamais vão a Cristo e, portanto, não podem ser salvos, muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio aqueles que não professam a religião cristã, verdadeiramente cristã, por mais diligentes que sejam em moldar suas vidas em consonância com a luz da natureza e com a lei da religião que professam, asseverar e manter que podem, ou que o podem, é muito pernicioso e deve ser abominado. Então, esse foi o assunto deste capítulo, encerrando aí a vocação eficaz. Que Deus nos abençoe.